Eu faço o acesso à memória, ele é bonitinho, já que eu posso fazer um pipeline de 1000 bits e ler os 1000 bits numa tapacada só, que tudo funciona. Tá certo? Tipicamente, processamento com paralisia de dados é o modelo que a GPU comporta bem. E o processamento de paralisia de dados é esse modelo SIMD aqui, né, que é o Single Instruction Multiple Data, né, que é o modelo que a GPU é bem adequado a ele. O que é isso? Tá? A GPU ela faz uma conta só, mas para um monte de vértices. Ou uma conta só para um monte de pixels. O que é isso? É Single Instruction para Multiple Data. Tá certo? E tem uma porção de instruções, tem uma porção de aplicações que tem exatamente esse modelo aqui. Por exemplo, convolução. Por exemplo, resolvedor de equação diferencial parcial. Por exemplo, a atualização Jacobi. Uma porção de coisas de cálculo numérico lá. Que a turma de bomba atômica faz é cálculo numérico. Tá? Então, tudo aquilo que aqueles caras precisam lá para fazer as multiplicações de matriz gigante deles, e calcular Hessiano e Jacobiano e não sei das quantas, são modelos SIMD, ou seja, são bons para fazer em GPU. Se são bons para fazer em GPU, vão fazer. E aí surgiu esse nome que é chamado GP-GPU. O que é GP-GPU? GP-GPU é o General Purpose GPU. Ou seja, eu vou usar uma GPU, que é Graphics Processing Unit, é a unidade de processamento gráfico, para fazer computação genérica. E isso aqui foi tópico de pesquisa durante alguns anos. Por quê? Tá? Porque programar esse negócio é muito complicado. A interface que você tinha com a GPU era a interface de processamento gráfico. Era OpenGL. O que você conseguia fazer era desenhar modelos, colocar fontes de luz em determinados lugares, colocar certas texturas. É isso que você conseguia fazer. O legal é quando você enxerga o Matrix, é isso. Você cola uma textura e monta um conjunto de fontes de luz, de tal forma que depois que você calcular a imagem, na verdade, ela é o jacobiano, ou são os autovetores. Então, você enganou o hardware. Isso é que é ser hacker, na minha opinião. Entendeu? É ver a Matrix que você faz, igual o Neo faz, né? Ele fica aquele super-homem lá por causa disso. Ele monta umas luzes e põe uns cubos, uns negócios, uma garrafa de Klein e fala, renderiza essa garrafa de Klein todo de azul. E no final das contas ele pega esse petzinho, que é esse petzinho Hessiano da matriz de oscilações que ele está multiplicando. Tá claro? Você está interessado no efeito colateral que você vai ter e não realmente colorir uma garrafa de Klein. Tá? E é por isso que era interessante fazer isso como tópico de pesquisa, é interessante. E quando eu consegui fazer uma aplicação aqui, era um artigo interessante, todo mundo gostava de ler, olha que legal, o cara é esperto. Né? Por causa dessas gracinhas aqui. O modelo GPU é usar a GPU com o seu modelo de programação de gráfico para fazer as contas que você quer fazer. E aí você tinha que lidar com problemas de como é que você faz acesso, como é que você põe a matriz que você quer multiplicar, como é que você descreve o problema que você quer descrever e como é que você programa, em qual linguagem que você programa, e etc, etc. Tá? Ao mesmo tempo, a turma de gráfico também não ficava muito satisfeita com esses modelos que a NVIDIA propôs aqui não, com o que esse pessoal aqui fez não. Por quê? Tá? Porque o nego quer experimentar com coisas diferentes. Quer dizer, eu quero fazer um processamento de vértices diferente. Eu não quero que todo vértice seja igual. Eu quero colorir essa sala aqui não como realístico. Eu colorir isso como se fosse um mangá. Entendeu? Então a renderização, a interação das coisas é diferente. Então como é que eu faço? Eu tenho que mudar o código que está rodando aqui. Tá? Tem que mudar o código que está rodando aqui. E essa turma é rata de computador, porque eles estão acostumados a ser rato, porque senão não consegue fazer joguinho nenhum. Tá certo? Então o nego programa isso aqui em assembly mesmo. Nem assembly, igual de máquina. O nego sapeca o código lá dentro em bytecode. Né? E era um bytecode diferente para cada um. E já era aquela briga. Tá? Mas a turma só queria, a NVIDIA dá acesso para mim. Eu quero ser capaz de escrever código para cá, escrever código para cá, escrever código para cá. Aí, mas se vocês vão ver então, o lixo que está na nossa arquitetura, porque é um assembly aqui, outro aqui e outro aqui. Aí não tem problema não, pode me dar, assim mesmo que eu faço. E foi fazendo. Então a turma do gráfico também queria flexibilização no hardware. Então, eles queriam rodar os algoritmos dele de pixel shading, né? O código que roda aqui, em computação é chamado de shader, né? Então o shader daqui, o shader daqui, o shader dele queria trocar esse shader. Então
mesmo as interfaces gráficas, né, o OpenGL, que é o pacote gráfico, você podia colocar um código para rodar lá dentro do shader. Então eu defino os meus vértices, qual é o programa que cada vértice vai fazer, eu consigo escrever aquele programa. E aí ele começou a usar isso aí para mudar o propósito das coisas, né? E muitas aplicações foram feitas. Existe um site, gpgpu.org, que lá tem uma porção de código pronto para fazer as artimanhas mais mirabolantes usando a GPU. E você tem coisas bem complicadas, desde efeitos de jogos, efeitos especiais, né? Por exemplo, simulação física de joguinho, como é que faz uma corda arrebentando, água caindo, explosões e tal, né? Processamento de imagens, até coisas do tipo engenharia computacional, álgebra linear, convoluções, correlações, ordenação, tem uma porção de algoritmos rodando dentro da GPU, usando essas manipulações de shading, etc, etc. Quais são as restrições que GPU tem que lidar com elas? Tá. Várias. Primeiro, questão da API gráfica. O meu acesso é via API gráfica. Então eu tô... É aquela história. É coisa MacGyver, né? Tudo você tem é um chiclete e um palito e você tem que abrir um cofre, né? Tem até uma foto que eu pus no Facebook do MacGyver com o carro dele estragado. Dá uma dó de ver o MacGyver não conseguir consertar o carro dele. Mas bom. Então você tem o problema de lidar com a API gráfica. Você tem que ficar lidando nas bordas, comendo pela beirada. Tá? Então já é um pé no saco, tem que lidar com isso aqui. Segundo, problema de modo de endereçamento. A GPU foi feita para processar com vértice. Então é uma lista de vértices para processar. Um primeiro, segundo, terceiro, quarto. Não tem muito jeito de escolher, pegar só os ímpares, só os pares. Não tem como você ficar pegando um, outro, salta. Isso não tem jeito de fazer isso não. Tá? Ele pega os vértices todos e por aí vai. Se a sua aplicação é assim, ótimo. Se a sua aplicação não é, tá certo? Se você não consegue modelar o que você precisa numa textura ou numa coleção de vértices, tá? Então não tem muito que você consegue fazer não. Então lidar com essas restrições de modelo de endereçamento é complexo. Outra coisa são as limitações do shader. Quer dizer, qual que é a saída? Dado que eu recebi um vértice, o que eu produzo na saída? Eu produzo três números por flutuante. Se o que eu preciso produzir cabe em 3 números por flutuante, ótimo. Se não cabe, só lamento, não tem jeito de fazer seu problema. Certo? Então tem esse problema aqui. Outro problema é o problema de conjunto de instrução. Quer dizer, quais são as operações que o vértice tem que fazer? É uma multiplicação e 2 somas. Então por que eu vou elevar ao quadrado? Não existe instrução para elevar ao quadrado o valor de um coordenado de um vértice. Não existe essa instrução. Se a minha aplicação precisa disso, sinto muito, não tem como fazer a minha aplicação. Então tem restrições do conjunto de instruções que eu tenho. Uma restrição óbvia é que, por exemplo, não tinha operações com inteiros. A GPU não faz conta com inteiro hora nenhuma. É tudo conta de ponto flutuante. Operações binárias, né? Operações de bit, fazer E, ou, lógico, XOR, isso não existe em GPU. Não existia. E outra coisa é a limitação de comunicação. Quer dizer, um pixel não fala com o outro, não. Na GPU, um pixel nunca precisa saber qual é a cor do outro pixel. Não existe comunicação ponto a ponto em GPU. Se a sua aplicação demanda comunicação, então não tem como modelar. Tá? Não tem como modelar na GPU. Tá? Então, você não tem um monte de coisa que você não consegue fazer. Então, essa aqui é uma bateria de restrições que limitam o que você consegue fazer. Apesar disso, houveram muitas coisas que foram feitas, tá? Existiram muitas coisas que foram feitas que estão lá no site que eu estava mostrando aqui. Existem limitações que são desde limitações de software até limitações de hardware, né? Que estão nessa lista que eu falei aí. Eu não vou ficar entrando no mérito delas todas de novo, tá? Mas nós já descrevemos uma porção delas aí. O povo começou a reclamar naturalmente, que a natureza humana é ser reclamona, tá? Faz parte, preguiçosa e reclamona. E faz a humanidade andar para frente, é isso. Começa a reclamar, a turma da NVIDIA para de vender. Então nós temos que fazer alguma coisa, não vamos parar de vender. Aí a preguiça manda você trabalhar de novo, porque senão você cortou só uma mamata. A primeira passo, né, quando o pessoal começou a reclamar por flexibilidade, então a primeira coisa que começou, os shaders começaram a ser programáveis.
a NVIDIA começou a permitir você programar em cada uma daquelas camadas lá. Tá? Só que tinha um assembly diferente, tal. Depois você começou a pedir mais modelos, você começou a pedir, eu quero ter shader não só para pixel, vértice e triângulo, eu quero ter um shader de ponto de luz, eu quero ter um shader, sei lá, de outra coisa, de textura. Eu posso criar novas coisas, geometria, eu posso ter GPU computer, eu posso ter uma porção de outros shaders diferentes aí. Eu quero ter mais instruções, eu quero ter um GoTools, eu quero ter operações com inteiros, eu quero permitir fazer um GoTools, quer dizer, na hora que eu posso programar, a NVIDIA deixa você programar, só que aí não tem instrução para isso. Mas eu quero programar e eu quero que tenha instrução, aí começa. Eu quero ter precisão dupla, né? Ponto flutuante com precisão dupla. Eu quero ter mais registradores, eu não quero ter só o registrador que contém o XYZ do vértice, eu quero ter outros registradores também. Eu quero ter constantes, eu quero ter mais memória, né? Eu quero ser capaz de fazer leitura, aí entrada e saída. Eu quero ser capaz de fazer load store, quero ser capaz de mover dados na memória de um lado para outro, quero fazer uma opção de coisas. E isso aqui leva você a ter o que já se chama de GPU computer. Eu quero ser capaz de fazer computação genérica na minha GPU. E a NVIDIA respondeu. Tá? A resposta da NVIDIA veio com essa arquitetura G80. A G80 foi uma tentativa da NVIDIA de criar uma GPU, nunca deixou de ser GPU, mas um processador de propósito geral. Tá? Eu posso programar aquela GPU para fazer qualquer coisa, não só o que ela foi feita para fazer. Tá? Então, a G80 foi uma nova arquitetura de software e hardware, né? Hardware e software, vamos dizer, software é importante aqui também, que faz a GPU ser um processador a mais, um coprocessador que está presente na máquina e que você pode usá-lo para fazer computação genérica. Em geral, esse coprocessador adicional, que é a GPU, ele é uma máquina paralela massiva. Então são muitas tarefas simultâneas que ele faz. Enquanto a GPU de 4 cores, 8 cores, as maiores aí, tem o 32 lá da ação, sei lá, 24, não lembro quanto que é. Né? A quantidade de threads que você tem dentro de uma GPU é muito maior, é 60 mil, é coisa grande. Tá? Ele tem novas features, né, do hardware. Por exemplo, ele tem acesso flexível à memória. Você consegue fazer acesso genérico a qualquer posição da memória da GPU. A GPU tem memória também. Então você pode acessar qualquer posição da memória dela. Você pode acessar arrays ali dentro, em qualquer disposição, registros e tal. Você quer ter um shader só, um assembly só. Eu não quero ter 4 assemblies, 5 assemblies diferentes. Eu quero ter só um processador típico dentro dela. Eu quero ter memória on-chip, né? Eu quero ter memória lá dentro da GPU que seja rápida e também controlável. Né? Que eu coordeno o que vai ter ali dentro. Eu quero ter operações com inteiros e operações com bits. Né? E ele tem também o software que eu falei. Quer dizer, o mecanismo de programação para a GPU tem que ser além de ficar lidando com as condições de contorno da API gráfica. Eu tenho que ser capaz de programar numa linguagem de programação genérica, vamos dizer C. Tá? Então, tem essa arquitetura de software chamada CUDA, né? Que é uma extensão básica de C, que a NVIDIA provê junto com a G80, as placas baseadas na G80, e isso permite você fazer uma aplicação C com poucas modificações rodando em GPU de maneira muito eficiente. Aqui o esqueletão do projeto unificado, né, que a NVIDIA chama de projeto unificado. No lugar de eu ter o pipeline gráfico, eu tenho um processador do tipo azul, processador do tipo cinza, processador do tipo verde, processador do tipo laranjado, com processadores diferentes, ou seja, no lugar de eu ter o meu pipeline linear, eu vou ter um pipeline circular. Eu tenho só um shader, que ele é branco, tá certo? E ele fala com ele mesmo. Tá certo? Então o que era hardware aqui, vira software aqui. Tá? Então o shader azul, ele na verdade é um software em cima do branco, que ele comunica com ele mesmo, quer dizer, com o software cinza, comunica com ele mesmo, com o software verde, comunica com ele mesmo, com o software laranjado, e vai para a saída. Então é o jeito de eu fazer esse pipeline aqui, no lugar de eu fazer ele linear, eu faço ele rodando algumas vezes ali. Eu só mudo qual software que eu estou rodando aqui. Tá claro?
E aí no lugar de eu ter 10 desse, 15 desse, 2 desse, 6 desse, eu posso ter 300 desse aqui só, e o balanceamento é feito dinâmico aí. Se eu precisar de ter 30 azuis, eu fico 30 azuis e 10 cinzas. Se eu precisar de ter 30 cinzas e 10 azuis, eu só rodar 10 instâncias de software azul. Tranquilo? Então, a GeForce 8800, né, que foi a primeira camada, a primeira linha lá da G80, depois disso já estão lá na série 500 e qualquer coisa, que é uma evolução desse aqui, e nós vamos ver como é que ele evoluiu, né? Ele tem esse processador, essa arquitetura unificada, ou seja, é um shader só, é um processador só, aquele branquinho lá, com um conjunto de instrução só, e ele implementa todos os estágios aí. Tá? Esse mesmo shader ele executa todos os códigos que você quiser executar. Então o Vertex Shader na verdade é software, o Geometry Shader é software, o Pixel Shader é software, rodando em cima da mesma arquitetura.